vamos iniciar aqui essa nossa aula. Nós já estamos aqui com o nosso index.html, na última versão que nós trabalhamos, né? Na nossa última aula. Nós já disparamos o live server. Eu vou até abrir aqui novamente, ó. Então, o nosso projeto web, o nosso site, ele está nesse formato aqui. Nós já colocamos uma imagem que a gente está pegando lá do GitHub. A gente tem um menuzinho aqui, né? Sobre e o menu aulas. E a gente criou até já algum efeito aqui usando o CSS. E hoje nós vamos trabalhar em cima dessa página sobre. Tá? Vamos criar alguns links, vamos desenvolver uns negócios bem legais aí. Vamos desenvolver esse nosso curso aí, onde a gente está trabalhando com HTML e CSS. Beleza, eu vou seguir a minha apresentação, que é um material que eu vou estar disponibilizando para vocês, referente à criação dessa nossa página sobre. Então vamos lá, olha. Nessa etapa, iremos criar uma página sobre com vários recursos como imagens, separação do CSS, do HTML, trabalho com texto e estilização da imagem. Inicialmente começaremos separando a parte CSS do HTML. Atualmente nós só temos um arquivo HTML, né? Então a gente vai colocar toda a parte CSS num outro arquivo que nós vamos chamar de styles.css. Então, eu coloquei todo o passo a passo aqui e vou estar seguindo esse passo a passo juntamente com vocês para vocês depois reproduzirem aí no equipamento de vocês. Ok? Na verdade, vocês vão personalizar, né? Isso que a gente está desenvolvendo aqui. Bom, então, eu vou abrir aqui o nosso HTML. Estou com ele aqui aberto. Então, a indicação que eu faço é a seguinte, olha, dentro do HTML, a gente tem, olha, essa parte do head. Então, a gente vai vir aqui, ó, nessa parte do head. A gente vai bem devagar, né, para vocês não ficarem com dúvida. A gente vai selecionar toda essa parte CSS, essa parte de style. Seleciono tudo isso, tudo que está entre essas tags style, que é a parte CSS. Aí eu vou dar um Ctrl X. Aí eu recortei todo esse arquivo, todo esse trecho de código, né, que estava aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito, vou criar um novo arquivo, vou chamar de styles.css. E vou colar aqui todo aquele conteúdo. Dou um Ctrl V e colo todo aquele nosso conteúdo. Agora nós separamos a parte HTML e CSS. Então, todo o estilo da nossa página a gente vai colocar dentro desse styles.css. Já vou até salvar aqui de uma vez. Beleza, agora a gente volta para o HTML. A gente vai remover aqui essa tag. Não faz mais sentido, né? Já vou salvar aqui de uma vez. A gente volta lá para a apresentação. E a gente faz isso, olha. A gente colou, né, já o nosso conteúdo, style.css. Dentro do arquivo styles, né, .css. E aí a gente faz o seguinte, olha, nós já excluímos aquela tag style, né, que a gente tinha aqui dentro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar agora um link. Eu vou até isso aqui eu vou mostrar para vocês na digitação, que a gente vai usar o emmet do VS Code, mostrando para vocês que ele já tem um link específico aqui, o que ele já nos sugere para CSS. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, depois aqui, ó, depois dessa linha, né, a gente vai usar esse link. Aí vocês veem que ele já abriu essa opção aqui, ó. Eu digitei link, ele já abriu essa opção link CSS, eu vou dar um Enter. Aí ele automaticamente, ele já monta para a gente todo o nosso esquema, onde a gente faz referência ao nosso arquivo de estilo,
aqui eu chamei de styles, então eu vou acrescentar um Szinho aqui, ó, tá? Aqui o arquivo que nós criamos. Então a gente salva, então Ctrl S, exatamente como nós mostramos aqui na nossa apresentação. Então, dando sequência, a gente vai bem devagar, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai retirar... nós criamos isso aqui na última aula, numa das últimas aulas. Nós criamos isso aqui porque a gente está utilizando uma fonte externa, lá do Google Fontes. Então, a gente implementou isso aqui dentro do nosso HTML. Só que também não faz sentido. Uma vez que isso aqui é um style sheet, né, é um link que faz referência a um arquivo de estilos, não faz sentido a gente manter isso aqui. Então a gente vai retirar isso, né, vamos retirar esse link e vamos importá-lo lá dentro do nosso styles.css. Então a gente vem aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou selecionar, eu vou dar um Ctrl X, eu vou recortar. Então ele sai daqui. Já vou até salvar aqui, ó. Salvei. Eu venho aqui para dentro do Styles e eu vou lá na primeira linha. Vou dar um Ctrl V, eu vou colocá-lo aqui. Só que aqui ele não vai ficar nesse formato. Aqui nós vamos usar um import, da forma que eu apresento aqui, ó, nas nossas transparências. Ó. Então, ó, então nós já retiramos ele daqui, né? E o que a gente faz? A gente faz a importação dessa fonte externa que nós definimos por meio dessa URL para dentro do nosso styles.css. Tá? Então a gente só coloca o endereço, tá vendo? Então a gente vem aqui, eu havia colado, né? Então eu vou colocar um arroba, import, conforme nós fizemos aqui. Agora, eu vou seguir até o link, até a URL, venho aqui, vou colocar aqui um ponto e vírgula no final, vou salvar e pronto. Vou tirar essa linha daqui, vou salvar. Bom, então a gente vai ver aqui o nosso HTML, você vê que está exatamente do mesmo jeito, não mudou nada. A única coisa que nós fizemos foi que nós criamos um arquivo CSS, colocamos todo aquele conteúdo que estava entre as tags style, inserimos aqui nesse arquivo, retiramos aqui do nosso HTML e aproveitamos, inserimos também um import referente àquela fonte externa que a gente está utilizando, que a gente buscou lá no Google Fontes, o que nós vimos numa das últimas aulas, ok? Então vamos em frente. Então vamos lá. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, dando continuidade, a gente vai começar a trabalhar com o texto no nosso HTML. Então a gente vai inserir lá na parte de baixo do nosso site, a gente vai criar aqui alguns rótulos, né, algum textozinho, para a gente poder identificar essa nossa página sobre. Tá? Bom, então, eu vou seguir exatamente o nosso esquema. Nós vamos criar aqui 3 tags. As tags H1, H2 e a tag P. Né? Essas tags nós já vimos todas lá naquela parte de HTML que nós já estudamos. Então, a gente vem aqui, a gente volta para o código. Eu vou abrir o meu index HTML, vou selecioná-lo e vou lá naquela div wrapper, que é o container que nós definimos a nossa imagem. Então, a gente vai até embaixo, opa, esse HTML, dentro desse container wrapper, que é o container que a gente colocou a nossa imagem. Então, a gente vai abrir aqui uma linha e vamos colocar um texto dentro desse container, de acordo com esse esquema aqui, tá? Então, como eu falei com vocês, para a gente agilizar o nosso trabalho, isso aqui é uma pura digitação, então eu vou recorrer aqui ao meu Notepad++, onde eu já tenho esse esquema todo digitado, né? Vou selecionar aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, esse trecho, vou dar um Ctrl C, volto lá para o nosso código e vou dar aqui um Ctrl V.
Salvar. Bom, antes de mostrar, deixa eu comentar aqui com vocês o que a gente fez. Basicamente, criamos uma tag H1 para a gente poder escrever esse título, né, o nome, né, do cidadão lá do site. Aqui a gente colocou atividade profissional, né, professor, e aqui a gente colocou o link da instituição dele, e a gente colocou o nome da instituição que ele trabalha. Usamos aqui esse atributo target, porque a gente está criando um link, e quando ele clicar nesse link, ele vai abrir uma outra página. Então, colocamos esse target aqui, como a gente já comentou em aulas anteriores. E embaixo, a gente criou uma tag P, onde a gente colocou também uma descriçãozinha aqui da sua atividade. Tá? Então, vamos ver como é que está. Bom, a gente vê aqui, ó, que ele já exibiu aqui, né, a tag H1, aqui ele colocou a tag H2 e aqui ele colocou a tag P. Né? Observem que nós criamos esse link. Se eu clicar nesse link aqui, ó. Opa! Boa noite, Anderson. Já iniciamos aqui, estamos dando continuidade. Então, se eu der um cliquezinho aqui, ó, nesse link, olha, você vê que ele já abriu em outra página, já abriu uma outra guia, né, uma outra aba e manteve a nossa página aqui. Tá? Aqui ele vai abrir certamente a página da instituição dele. Ok? Então, vamos dando sequência aqui. Bom, a gente volta lá para a nossa apresentação. Então, isso aqui nós já fizemos, tá? Inserimos aqui essas tags. Na sequência, o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos estilizar essa div wrapper, ou seja, esse container. Vamos voltar aqui. Esse container aqui, ó, que nós estamos construindo, esse container, onde está contida essa imagem, esses textos que a gente acabou de inserir, nós vamos estilizar esse container. Tá? Então, a gente volta aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, agora o nosso CSS, os nossos estilos, eles já estão num arquivo separado, já estão nesse arquivo styles.css. Né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui o nosso styles.css e vamos inserir aqui embaixo essa estilização que a gente definiu aqui, ó. Tá? Então, eu vou copiar todo esse trecho aqui, que inclusive está com os comentários, e a gente vai comentar em cima dessa cópia que a gente for fazer. Tá? Então, a gente volta aqui para o nosso código, né? E a gente vai inserir aqui embaixo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa linha aqui, só para poder ficar igual. A gente vem aqui agora. Eu vou abrir aqui o arquivo de estilos. Tá? E eu vou pegar só essa parte aqui do wrapper, tá? Vou deixar aquela parte final ali para daqui a pouquinho. Vou dar um Ctrl C, aqui a gente dá um Ctrl V, e aí eu salvo. E está exatamente como a gente planejou aqui no nosso material didático que eu vou disponibilizar para vocês. Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Opa, peraí que eu peguei um trecho errado aqui, pessoal. Desculpem. Dá um Ctrl Z aqui. Na verdade, o que eu vou pegar é isso aqui, ó. Que eu vou pegar o wrapper e o wrapper img. Tá? Então, deixa eu vir aqui. Ctrl C. A gente volta aqui no código, no nosso CSS, então vou dar um Ctrl V. Tá? Olha, de acordo com a nossa transparência, tá, pessoal? Essa página. Aqui o wrapper e o wrapper img. Vamos comentar agora sobre isso, tá? Vamos lá. Primeiro, deixa eu salvar. Muito bem. Então, olha só. O que é o wrapper? Esse joguinho da velha wrapper. Em primeiro lugar, esse joguinho da velha indica um seletor de ID, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver que o wrapper, ele pertence a um ID.
Então, para eu estilizar essa div, que a gente deu um nome para ela, nós identificamos, isso aqui é um identificador único, né? O que, que a gente faz? A gente usa esse seletor aqui, ó, o joguinho da velha, wrapper. Tá? Então, o que a gente colocar aqui entre chaves vai ser a configuração que a gente está utilizando para todo esse conjunto aqui, para todo esse container. Tá? Então, vamos lá. Então, de uma forma geral, no escopo geral, o que, que a gente vai fazer? A gente está alinhando o texto ao centro. Então, se a gente salvar isso aqui, e se a gente for executar lá o nosso código, a gente já vai ver algum resultado. Olha, vocês já veem que essa estilização ela já foi aplicada, tá? Então, inicialmente a gente alinhou esse texto, fizemos o alinhamento do texto, text align. Em seguida, a gente usou esse padding com 32 pixels. Relembrando, o padding representa um espaçamento, né? E aquele detalhe, como eu só informei um valor, né? Isso aqui foi um assunto que nós abordamos em aulas anteriores também, né? O que, que ele está fazendo? Olha, ele está dando um espaçamento de todo o conteúdo da div, tanto o avatar quanto o texto. E o que, que ele está fazendo? Esse espaçamento que ele está fazendo, ele faz em cima, embaixo e nas laterais, de acordo com o que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, ele fez em todos os ângulos aqui esse espaçamento, tá? Todo esse espaçamento. Maravilha. Bom, aí em seguida, a gente passa a estilizar a imagem. Então, dentro dessa minha div, vamos relembrar isso, né? Dentro daquela div wrapper que a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui uma tag imagem. Então, quando eu quero estilizar especificamente a imagem, então essa estilização aqui, ela sobrescreve essa. Quer dizer, ela tem digamos assim, um poder de escrita maior do que esse. Tá? Muito bem. O que, que a gente está fazendo em termos de estilização? A gente faz um border radius de 50% e a gente define uma borda. E nessa borda, deixa eu só fazer uma alteração aqui, tá, pessoal? Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Deixa eu pegar esse verdinho aqui, ó, porque na verdade eu estou usando um recurso que a gente vai ver mais para o final da aula aqui, tá? Então, depois eu comento sobre isso aqui, tá? Então isso aqui, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está colocando uma borda esverdeada, né? Ao redor daquela nossa imagem. Primeiro, nós arredondamos a borda e depois colocamos uma corzinha verde, tá? Definimos também uma margem bottom, quer dizer, uma margem inferior. Então, a gente deu um espaçamento nessa imagem, a gente deu um espaçamento de 32 pixels, então entre a imagem e esse texto a gente deu essa margenzinha aqui. Tá? E definimos uma altura para a imagem, uma altura de 300 pixels. Tá? Beleza, então só com essa estilização que nós fizemos aqui, ó, dentro do nosso container wrapper, que contém a imagem e os textos, a gente vê que a nossa página já adquire assim, uma qualidade bem bacana, né? Bem bacana. Tá? Bom, mas não para por aqui, vamos continuar. Seguindo aqui o nosso esquema, na sequência a gente vai fazer o seguinte. Uma alteraçãozinha bem rápida, a gente faz uma alteração na cor do texto, né? Porque a cor aqui está uma cor escura, então a gente vai colocar uma cor branca. Então a gente vai lá no body, lá nos estilos, o corpo da nossa página, né? Corpo da nossa página, a gente vai colocar uma cor branca. Então a gente vai lá no código, lá nos nossos estilos, a gente vai até na parte superior, aqui dentro do body, a gente vai colocar um color, 2 pontos, e a gente vai colocar um right. Tá? A gente salva aqui, e aí a gente já vê um efeitozinho lá, né? Um resultado na nossa página, né?
Vamos lá, vamos dar sequência. Beleza, então agora a gente vai aplicar alguns estilos especificamente para aquelas nossas tags H1, H2 e P, que são aquelas tags onde nós inserimos alguns textos. Tá? H1, H2 e AP. Então vocês observem que a gente está colocando aqui o wrapper na frente, por quê? Às vezes eu sou um pouco repetitivo, mas é para não ficar dúvida alguma, tá, pessoal? Então a gente vê aqui, ó, wrapper é o nosso container. E aqui dentro eu tenho essas tags. Então, como eu quero caracterizar os estilos dessas tags, eu coloco wrapper, que é a div, né? E como nós já definimos... Como nós já definimos aqui, ó, vamos lá voltar no código. Vamos voltar aqui. Como nós já definimos aqui em cima, ó, a gente definiu aqui uma configuração por wrapper. Para eu definir uma configuração específica para aquelas tags, eu tenho que colocar wrapper e o nome das tags, no caso H1, H2 e AP, tá? Como a gente colocou aqui no material. Muito bem, então agora eu vou recorrer novamente ao meu arquivinho texto, eu vou lá no meus estilos e eu vou recortar aqui, eu vou copiar wrapper referente às tags H1, H2 e a tag P. Vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui para o nosso código CSS e vou colocar aqui embaixo. Já colei aqui embaixo, vou salvar. Beleza. Bem, o que a gente está fazendo? Tá? Então vamos lá. Especificamente, a gente está trabalhando os estilos desses conteúdos. Isso aqui é o H1, isso aqui é o H2, e isso aqui é a tag P. Então vamos lá. O que nós fizemos para que esses estilos aqui fossem aplicados? Nós fizemos o seguinte, ó, vamos lá. No H1, a gente aumentou um pouquinho, né, a fonte, né, essa fonte aqui do nome. A gente utilizou esse line range, que a gente define a altura, e aí eu dei uma sugestão para vocês na última aula, que sempre que a gente vai utilizar esse line range, o line height, né, o que a gente faz? A gente soma 10 pixels ao tamanho da fonte. Tá? Isso é um macetezinho que a gente utiliza, tá? E em seguida a gente deu um peso para a fonte, quer dizer, a gente colocou um bold, quer dizer, um peso assim de negrito, né? Então ficou um peso assim mais forte. Para a nossa tag H2, que é essa tagzinha aqui, ó, que a gente define a atividade profissional, o que nós fizemos? Definimos uma fonte um pouco menor, com tamanho 24 pixels, usando a mesma estratégia anterior, definimos aqui um line height, né? No caso do peso da fonte aqui, a gente já colocou normal, a gente não utilizou o negrito aqui nesse caso. Fizemos um margin top, né? Quer dizer, a gente deu uma separaçãozinha. Como eu coloquei margin top de 8 pixels, eu defini, ó, se eu não tivesse colocado esse top, ele ia colocar em todos os ângulos, né? Mas aqui eu estou definindo a margem só na parte superior. Então, ele dá um espaçozinho aqui, ó, do H2 para o H1 de 8 pixels. Tá? E a gente definiu uma opacidade, que seria o seguinte, esse opacity realmente tem essa tradução, né, opacidade, né, que deixa a cor um pouco mais leve. Né? Então a gente colocou uma opacidade de 80%. Né? Vocês observem que ficou um pouquinho mais leve a cor dessa tag H2. E agora a gente definiu a tag P, né? A gente caracterizou com esses estilos. O que a gente colocou? A gente colocou um max width, nós definimos um tamanho máximo de 500 pixels. Significa o seguinte, se por acaso, como isso aqui é uma coisa que pode ser personalizada, né? De repente você quer colocar um título muito grande, várias atividades que você faz, se isso estourar 500 pixels, ou melhor, se isso estourar um tamanho, né, de 500 pixels,
aí ele automaticamente ele faz uma quebra, tá? Uma quebra de linha. Nós definimos aqui também uma margem, e aqui nesse caso, como nós informamos dois valores, o que, que ele fez? Ele definiu um espaçamento superior, quer dizer, na parte superior aqui, ó, ele deu 32 pixels, e automaticamente ele fez uma centralização, né? Ele centralizou a parte nas laterais, né? E aqui embaixo a gente definiu um tamanho de fonte, a gente definiu uma altura para a fonte. E aí nós concluímos assim a nossa tag P. Tá? Quer dizer, para o que a gente viu no início da aula, para agora a gente já vê que já houve assim, um progresso grande, né, em termos de qualidade, né, da nossa página. Então vamos continuar. Vamos lá. Bom, após isso, o que, que a gente vai fazer? Agora sim a gente vai utilizar aquela estratégia que eu havia alterado no início da aula. O que, que a gente vai fazer? Eu quero que vocês observem aqui a motivação que nos fez utilizar esse recurso. Olha só. Dentro do nosso código, atualmente, eu estou em dois momentos indicando aqui a cor, tá vendo? E é exatamente a mesma cor. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ver que a gente vai acrescentar também, numa outra estilização, essa mesma cor verde. Então, um recurso que o CSS nos permite fazer é criar uma variável. E essa variável a gente pode atribuir um valor, como nós fazemos lá na programação, e nós podemos substituir essa variável em determinadas propriedades, ou nas propriedades que a gente bem entender, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos lá em cima, né? Eu vou pegar esse códigozinho aqui, né? A gente vai lá em cima e com essa especificação root aqui, ó, a gente define uma variável para o nosso CSS. A gente vai abrir aqui. Muito bem, então aqui a gente já salva de uma vez. Então eu defini aqui uma variável chamada color green, e a gente tem que usar nesse formato, tá? Um traço, tá? E depois o nome da variável. E aí aqui eu coloquei um conteúdo para ela, que é a cor verde. Muito bem. O que, que a gente faz agora? A gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai substituir essa variável naqueles pontos onde nós definimos a cor. Então a gente vai vir aqui, ó, onde a gente faz esse header div a over, quando a gente passa o mouse lá no menu, né, ele muda a cor para verde, né? Então lá nesse ponto a gente vai alterar, a gente vai vir aqui embaixo, ó, e a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso aqui, tá? Dá um delete. Bom, para a gente poder alterar, não basta colocarmos o nome da variável, a gente tem que colocar var, entre parênteses, aí a gente coloca o color green, que nós definimos anteriormente. Ok? Então, ó, o traço color green foi a variável que nós definimos aqui em cima, e aqui eu faço a substituição usando o var, colocando a variável entre parênteses. Então, isso que eu fiz aqui, ó, eu vou fazer também na parte de baixo, onde eu também estou utilizando esse recurso. Tá? Então a gente vem aqui, vou dar um Ctrl V, está tudo certo. Então se a gente voltar lá no site, ó, a gente vê ó, que se a gente passa o mouse, ó, ele muda para verde. Então funcionou direitinho. Tá? Beleza, continuando. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu já vou aproveitar e já vou definir esses dois estilos aqui, ó. Um novo estilo para nossa div wrapper e vou criar um estilo para links footer que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Mas como a gente já está usando essa variável, eu já vou fazer isso de uma vez para não correr o risco de esquecer, tá? Então a gente vem aqui embaixo e aqui as duas últimas estilizações que a gente vai promover no nosso código, eu vou dar um Ctrl C, eu volto aqui, vamos lá embaixo, vou dar um Ctrl V,
Eu vou salvar isso aqui. Beleza, então daqui a pouquinho a gente vai ver a aplicação desses estilos que a gente definiu aqui, tá? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Essa altura não está legal. Eu estou achando essa altura aqui tá um pouco grande. Vamos dar uma melhoradinha? Vamos. Aliás, eu já coloquei o 300, eu já fiz essa alteração. Deixa eu só conferir, mas eu acho que eu já implementei isso. Vamos ver aqui. Nos nossos estilos. Eu defini na imagem, isso foi na imagem. Vamos lá. Aqui eu já coloquei aqui a altura, né, de 300, né? Então a gente já definiu, então a altura já está ok. Beleza? Ok, então agora a gente vai definir, sim. A gente vai definir alguns estilos para algumas div que a gente ainda não tinha feito. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos voltar para o código para a gente ver como é que ele está. A gente abre aqui o index.html, tá? Aqui a gente tem o nosso menu, né, que é o sobre, depois aulas, e aqui a gente tem uma div. Então, esse nosso menu aqui, ó, esse menu, ele está dentro de um container, né, dentro dessa div. Eu quero estilizar isso aqui. Bom, o que a gente faz? Nós vamos criar... Bom, eu tenho várias alternativas, né? Mas é que a gente vai utilizar aqui, no caso, a gente vai criar uma classe porque a gente quer definir uma estilização única para todo o conteúdo que nós temos dentro dessa div, tá? E como esse atributo class ele não é único, eu posso repetir inclusive em outros locais do meu código, tá? Então eu vou vir aqui, ó, né? Vou colocar o class igual links. Salvar. Muito bem, então, como eu criei aqui uma classe links, eu preciso estilizar esse links, né? Então, esse links aqui, como é que a gente vai estilizá-lo? Aqui a gente está falando de classe, a gente não está falando de ID. Então, qual é a característica que nós utilizamos em termos de CSS para uma classe? A gente faz o seguinte, ó, a gente vem aqui, aliás, eu acho que eu até já fiz isso. Olha aqui, ó. Não, a gente colocou só o footer, né? A gente colocou só o footer. Vamos aproveitar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Aqui embaixo do nosso HTML, vamos implementar de uma vez aqui esse menu que a gente vai colocar em termos de rodapé, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Bom, aqui a gente criou um menu. Usando essa mesma analogia, a gente vai criar um menuzinho aqui embaixo para que você possa acessar o GitHub, né, desse profissional, dessa pessoa, e acessar também o LinkedIn dele. Então a gente vai criar dois links aqui embaixo, só que a gente vai criar no estilo de menus, dessa mesma forma que a gente está fazendo. Tá? Então vamos lá. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos implementar isso aqui. Vamos lá no nosso código. E vamos aqui, ó, embaixo dessa div aqui que nós definimos o avatar e os textos, a gente vai inserir aqui toda essa parte de baixo aqui, tá? Então eu vou lá buscar no meu Notepad++, eu venho aqui, que é exatamente essa última parte aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. E aqui a gente vai fazer um Ctrl V. Ok, vou salvar. Muito bem, então aqui, olha, vocês
agora sim eu volto àquele comentário anterior, nós criamos um segundo, aliás, um terceiro container, né? Uma outra div que nós criamos aqui, e vai representar exatamente isso aqui, ó, que a gente está colocando aqui embaixo, ó, um link para o GitHub, tá? A gente está pequenininho aqui, né? Mas eu acho que está dando para vocês verem que aqui eu tenho um link para o GitHub e aqui eu tenho um link para o LinkedIn. Então a gente precisa estilizar isso. Então vamos lá. Bom, nós criamos aqui a classe, só que nós ainda não a estilizamos. E observem que quando eu definir um estilo para links, esse estilo vai valer para esse menu. Quando eu definir o estilo para links, também vai valer para esse menu. Só que aqui eu coloquei um ID. Então, esse ID aqui ele prevalece sobre essa classe links, em algumas características, né? Ele quer dizer, ele aproveita o links e ainda sobrescreve com os estilos que eu defini para esse links-footer, tá? Então, a gente volta aqui agora, né? Então, nós já fizemos isso. Né? Foi o que a gente acabou de fazer. E agora a gente vai definir os estilos, tá? Beleza, vamos lá. Olha só. O que nós fizemos foi uma substituição. Nós tínhamos aqui anteriormente, eu vou voltar no código para vocês verem. Até o momento, né, na nossa página aqui, ó, a gente vem aqui no nosso CSS. Olha, observem o seguinte, olha. A gente criou uma tag, a gente estilizou a nossa tag body, e depois nós estilizamos o header div e o header div-a. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, esse nosso header. Ó. Header. Né? A gente estilizou esse header. Depois o header div, depois o header a. Então, nós criamos o estilo considerando essas tags. Só que agora eu criei uma classe. Como eu criei uma classe, não faz mais sentido a gente manter a estilização do header. Eu vou estilizar a classe. Então, é por isso que a gente vem aqui e no lugar desse header aqui, a gente vai colocar o quê? Ó, vou voltar aqui na transparência para vocês verem. Olha, eu vou colocar o quê? Ponto links. Porque esse ponto links representa o seletor da estilização referente a uma classe. Tá? Quando nós vamos estilizar uma div, a gente coloca aquele joguinho da velha. Quando a gente vai estilizar uma classe, a gente coloca esse pontinho. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no lugar desse header aqui, a gente vai colocar ponto links. Tá? Como nós fizemos aqui, ó. Opa. Inclusive, tem uns detalhes aqui que a gente implementou, né? Mas vamos seguir em frente. Deixa eu voltar aqui, só para eu... Isso. Ó, a gente colocou aqui, ó. Aqui a gente colocou isso mesmo, olha só. O que, na verdade, nós fizemos foi aqui embaixo, ó. Eu já ia mexendo em coisa errada, tá vendo? Esse header aqui, ele vai se manter com essa estilização. O que a gente vai mudar é esse header div. Então, para não confundir a cabecinha de vocês, vamos voltar aqui, ó. Tá? Ó, header div. Então, esse header div é que não faz mais sentido, uma vez que eu criei a classe. Tá? O header eu posso manter. Tá? Então, a gente volta aqui. Ó. A gente faz o seguinte, no lugar de header div, né, a gente vai colocar ponto links. No lugar de header div a gente vai colocar ponto links a.
nós criamos essa classe, né? Para div.links. Então, dentro da minha classe div, dentro dessa classe, eu quero estilizar a tag A. Por isso, nós fizemos isso, ponto links A. Tá? E ainda vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui nesse link over. Quando a gente passa o mouse, ele muda a cor, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, ponto links A over. Ponto links A over. Então, a gente salva aqui. Agora sim, pessoal. Agora está ok. Né? Então, novamente, repassando, nós criamos aqui, ó, uma div, uma classe para nossa div, header, e aí aqui a gente está estilizando ela. Ok? Bom, o que acontece para essa div aqui? Automaticamente ela também é estilizada. Tá? E aí eu já vou pegar o gancho e já vou comentar sobre esse ID link footer, que nós já fizemos, inclusive. Né? Vocês se lembram? Olha, aqui embaixo, no final, olha. Nós já definimos uma estilização para o links footer. Só que aqui, ó, joguinho da velha. Por quê? Porque nós estilizamos o ID links footer. Ok? Então, como isso aqui é novo, a gente vai fazer um comentáriozinho aqui, tá? Um detalhezinho que eu quero chamar a atenção de vocês, eu não alterei isso aqui, tá, pessoal? Mas olha só, esse wrapper PA, na verdade, essa tag P que nós fizemos aqui, ó, essa tag P, aqui, ó, essa tag P que nós fizemos aqui, ó, na verdade, ela não tem link nenhum, tá? Mas se eu quisesse colocar um link aqui, de repente eu desenvolvo, sei lá, alguma atividade para algum lugar, se eu quisesse colocar um link aqui, automaticamente ele já ia pegar esse estilo aqui, ó. Eu estou colocando wrapper PA, tá? Ele vai alterar a cor e vai colocar uma cor verde para o meu link, tá? Está sem efeito porque eu não coloquei link nenhum aqui na tag P. Só para poder esclarecer essa estilização aqui. E, finalmente, a gente tem aqui esse links footer A. Que o que a gente fez? Olha, agora eu vou abrir a página, né? Que agora já vai dar para a gente ver aqui, ó, o resultado. Tá vendo? Eu criei esses dois links, ó, para o GitHub e para o LinkedIn. Então, a gente volta aqui para a gente poder comentar. Aqui no index, ó, o que nós colocamos no container? Que eu acabei de dizer. Criamos um link para o GitHub, acrescentamos esse atributo target, né? Se eu clicar, ele abre em outra guia. E a mesma coisa para o LinkedIn. Tá? Eu fiz um target aqui para ele abrir uma outra página, uma outra guia, né? Se eu clicar no LinkedIn. Tá? E os estilos que nós definimos para esses dois links estão aqui, olha. O que a gente fez? A gente manteve um underline, tá? Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês observem que esse menu aqui ele não tem underline. Esse aqui a gente já colocou underline. Beleza. Só que eu não fiz referência nenhuma, né, ao underline aqui. O detalhe é que a gente havia feito aqui uma estilização, aqui, ó, lá no links A, esse links A aqui, ó, vamos lá, vamos voltar aqui. Ó, tá aqui o links, né? Então, esse A aqui, a gente definiu o estilo para esse links A, para essas tags aqui referentes ao sobre e ao aulas, que está aqui em cima, ó. A gente colocou uma estilização para ela dizendo o seguinte, ó, text decoration none, quer dizer, a gente elimina a tag, o sublinhado, né, o underline. Só que lá embaixo eu não coloquei o text decorator none, então é por isso que ele manteve. Nesse caso aqui, como eu não coloquei essa propriedade do decorator, o que ele fez? Ele manteve o link, tá? É por isso que vocês estão vendo esses links aqui, tá? Beleza, né? E além disso, a gente
definiu aqui um estilo de borda, né, um bottom, né, na parte de baixo, a gente colocou um pixels, né, e ele ficou todo bonitinho assim como vocês estão vendo. Tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A gente fechou essa parte. Bom, o resultado, teoricamente, tem que ser esse aqui. Vamos ver se está coerente com o nosso código. Beleza, né? Exatamente isso que nós fizemos. Então, como é que está agora o nosso projeto web, o nosso site? A gente tem aqui, ó, a página sobre já definida. Né? Então, a gente tem aqui a nossa imagem, que nós buscamos lá do nosso GitHub. Por isso é importante vocês colocarem uma foto lá no GitHub, né? Tem alguns alunos aí que não colocaram a foto ainda, né, Cleito? Então tem que colocar a foto lá, né? O Carlos já colocou, eu já vi. Atualizei. Bom, e aí a gente colocou aqui, a gente definiu esses textos aqui embaixo. Colocamos a atividade profissional, colocamos um link, né, para a instituição, colocamos aqui uma tag P para colocar uma atividade, e colocamos aqui, ó, se a gente clicar aqui no GitHub, ele vai abrir lá do outro lado, ele já vai abrir a página do GitHub, tá? Se a gente clicar no LinkedIn, ele já abre também, abrindo lá no LinkedIn, tá? Muito bem. Então, é isso, a gente encerrou aqui a apresentação e só dando assim uma recapitulada muito rápida, o que a gente fez? A gente tinha inicialmente o nosso index.html, todo o nosso código estava dentro do index.html, nós separamos toda a parte de estilos agora no arquivo styles.css, então nós criamos toda a estilização, e aí a gente foi e trabalhou nesses estilos que a gente apresentou para vocês, para a gente obter esse resultado que a gente está apresentando aqui. Tá ok? Então espero que vocês tenham entendido esse nosso trabalho. Ok?